As manifestações de Deus no meio da igreja, elas se definem basicamente em 4 categorias: curas, milagres, maravilhas e sinais. E eu quero contar hoje uma das manifestações de maravilhas que aconteceu no meu ministério. Foram dezenas e centenas talvez, e eu quero estar sempre testemunhando aqui a respeito de uma das manifestações. E hoje eu vou contar sobre algo que aconteceu na cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, na igreja do Avivamento Bíblico. Foi no ano de 2005, se eu não me engano, não lembro bem certo a data, mas foi uma época onde houve muita manifestação de restauração de dente de ouro, de prata, platina. Pessoas recebiam implantes dentários. E eu estava realizando uma cruzada de milagres ali na cidade de Nova Andradina, com muitas pessoas curadas, libertas. Dezenas de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E entre as pessoas que recebiam oração, apareceu uma senhorinha, e ela foi até assim meio em tom de brincadeira, né? Ela disse: pastor, será que Deus restaura a dentadura? E eu também, talvez em tom de brincadeira, pus a mão na cabeça dela e disse assim: receba em nome de Jesus. E, pois bem, terminamos o culto naquele dia, e no outro dia aquela senhora, ela veio assim, extasiada, disse: pastor, você não sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu? Disse: o que? Colou a dentadura? Não colou a dentadura. Eu fui tirar minha dentadura para escovar e meus dentes eram normais, eram dentes perfeitos. Deus restaurou os meus dentes. Mas eu quero contar o resultado desse grande milagre. Alguns anos depois eu estava em São Paulo, ministrando na igreja do Betel Brasileiro. Na época era o pastor Luiz, o pastor da igreja ali, e ali também aconteceram manifestações de maravilhas. Eu lembro que uma senhora que estava sentada no primeiro banco da igreja começou a brotar óleo da mão dela e se tornou uma verdadeira poça de óleo na frente dela. E eu e o pastor Luiz estávamos indo para o mercado, e ele disse: olha que coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto tantos milagres, tantas maravilhas acontecerem. Ele foi contando, e no caminho eu fui contar essa história dessa senhora que tinha recebido os dentes. E eu percebi assim que o pastor Luiz ficou meio perplexo, não vou dizer duvidoso, mas como dizia assim, essa é meio forte. Mas como eu já tinha começado a contar a história, eu, talvez meio sem graça até, eu acabei terminando de contar a história. E nós fomos no mercado que existe ali no Tremembé, no Mercado Ourinhos. E quando nós entramos no mercado, uma das caixas chamou, e aí eu falei para o pastor Luiz, falei: acho que a moça tá te chamando lá. E ele foi lá, ele disse: não, ela tá chamando, é você mesmo. E aí eu fui conversar com a moça da caixa, e ela disse: escuta, o senhor é evangélico? Eu falei: sim, eu sou evangélico. Ele disse: por acaso o senhor não é missionário? Eu falei: sim, eu sou missionário. Você já pregou em Nova Andradina, no Mato Grosso? Eu falei: eu já preguei, sim, preguei. Eu falei: pois é, o senhor lembra daquela senhora que pediu para Deus restaurar a dentadura e Deus colocou todos os dentes na boca dela? Eu falei: sim, é claro que eu lembro. Ela disse: pois é, eu sou a neta daquela senhora, eu era lésbica naquela época, e com aquele milagre que Deus operou na vida da minha avó, eu acabei aceitando Jesus, eu me converti ao evangelho. E o pastor Luiz, ele arregalou os olhos e disse: meu Deus, ele acabou de me contar essa história. Então, queridos, o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, de maravilhas. E eu quero toda semana postar pelo menos 2 vídeos aqui com testemunhos, porque, como eu disse no primeiro vídeo, que eu falei que nós íamos postar esses testemunhos, porque hoje na internet existem pessoas que estão prestando um verdadeiro desserviço ao reino de Deus. Pessoas estão tentando destruir o milagre. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, eles queriam matar Lázaro. Quando o próprio Jesus ressuscitou, eles deram dinheiro para os soldados para não contarem. Então sempre teve a oposição tentando negar a existência, tentando negar os milagres. E se nós, a nossa geração que viveu milagres, que viveu curas,
que viveu libertações. Se a gente não testemunhar a essa nova geração que está surgindo, nunca vai ver ou nunca vai ouvir. Os apóstolos de Jesus, quando foram repreendidos pelos sacerdotes para que eles não falassem mais a respeito de Jesus, eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Então nós precisamos realmente testemunhar, não só testemunhar, mas também mostrar que o nosso Deus, ele ainda é um Deus de milagres. A gente vai estar falando sobre isso, a gente vai falar também aqui sobre alguns segredos espirituais que nos levam a viver uma vida de milagres. Deus abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, deixa também o seu coraçãozinho aí, aperte o coração e deixe o seu comentário. Deus abençoe.